A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito do observador, porém numa visão bem diferente também, e numa visão talvez um pouco mais aprofundada, onde a gente inclui o nosso inconsciente, o nosso subconsciente nessa história, né, nessa conversa toda, que é exatamente aí, é nessa história do subconsciente que vai ser a nossa live hoje. Eu quero que você compreenda, e esse trecho, isso do que eu vou compartilhar com você aqui hoje, vai estar no meu livro, Rede Emocional. É um dos trechos, uma parte, né, disso, porque é muito mais complexo, é cheio de desdobramentos. Mas já vai dar para você começar a pensar, né, por que as coisas são assim, por que você tem sido educado a resistir tanto aos sentimentos, porque realmente são poucas pessoas que têm entendimento, que realmente conseguem olhar, eu falo olhar a riqueza, sabe, apreciar a riqueza do que os sentimentos e as emoções são capazes de fazer por nós, né? Então é isso, gente. Boa noite. A noite é para quem tá chegando. Vocês sabem que eu vou direto ao ponto e não fico muito, né, esperando, enrolando. Não gosto muito, então a gente vai direto ao ponto. Que quem perdeu o início aqui, volta lá e assiste do começo e tá tudo certo. Então a gente vai começar a falar aqui sobre você vai entender um pouquinho mais sobre a diferença entre emoções e sentimentos, tá? A gente costuma dizer que as emoções, né, ela vem da coisa do mover de dentro, né, retirar de dentro, sair, né, sair do profundo. E os sentimentos é tudo que a gente, de alguma forma, elabora a respeito desse movimento interior, né, dessas emoções que vêm, dessa coisa, vamos falar assim, dessa coisa que vem lá de dentro que a gente não sabe direito o que é. Então a gente vai sendo educado a classificar essas sensações, vamos colocar assim, sensações, a gente classifica essas sensações, a gente foi educado a classificar. Uma coisa que nos fazia, né, o olho encher de lágrimas, você chorar quando aconteceu alguma coisa ali, e aí disseram, não, isso que você está sentindo é tristeza, né? Quando você estava, o seu rosto ficava vermelho, você queria lá, né, bater na pessoa e alguém disse, isso que você está sentindo é raiva. Então a gente foi sendo educado para classificar esses sentimentos, e essa classificação, mesmo que ainda sem muita análise, né, de uma visão mais adulta, a gente chama isso de sentimentos. E existem ainda emoções que a gente não tem classificações, né, para ela, obviamente. A gente tem lá a tabela do Hawkins, né, que explica lá sobre os sentimentos, vai de um determinado sentimento da raiva, se eu não estiver enganado, da culpa até o amor, né, e tal, gratidão, vai passando por aquilo ali. Só que eu posso dizer para você com certeza que existe ainda muitas outras sensações, muitas outras emoções não classificadas ainda, não analisadas, não percebidas. Tem coisas que você sente, você sabe que é real para você, mas você não consegue descrever, você não consegue explicar, você não consegue classificar o que é exatamente, tá? E esse é um ponto, eu já venho falando disso em várias lives minhas, né? Tem tanta live para subir no YouTube, gente. Eu prometo que uma hora eu vou pegar alguém aqui para subir todas essas lives lá pro YouTube para vocês. E eu já venho falando, né? Quem me acompanha aí sabe que eu venho falando a respeito disso há bastante tempo. E o que eu quero que você raciocine é o seguinte, tá? Quando a gente começa a olhar as emoções, né, as emoções como veículos informacionais, tá? Vamos colocar assim, vamos imaginar comigo, vamos fazer um desenho aí na sua mente que você vai conseguir compreender. Imagina essas emoções ainda não classificadas como esferas, bolinhas. Vocês já viram, acho que é em Bonito, né? Que tem lá as nascentes que estão assim no fundo, né? Você entra lá no fundo do rio, aquela água cristalina, e você vê aquelas bolinhas saindo do fundo da areia lá. Sai aquele monte de bolinha que é uma nascente, né? Acontecendo ali naquele momento, né? Tá cheio, tá inundado, e a nascente tá ali, né? Brotando água do fundo. Então vamos dizer que essas emoções, a que eu tô me referindo aqui agora, são como essas bolinhas saindo lá do fundo do seu subconsciente. Aí você para e pensa assim, mas Alessandra, pra quê, né? Por quê? Porque elas precisam fluir. Porque aquelas bolinhas, aquelas sensações que estão saindo dali, elas estão carregadas, elas estão trazendo informações
da sua alma e, quiçá, do seu espírito, quiçá das informações que o seu espírito traz, que vem ali para a tua alma e começa a submergir do seu inconsciente. Para onde essas bolinhas vão? Para a superfície, porque elas precisam fluir, exatamente como o rio que a gente tem lá em Bonito, né? Os rios, aquelas paisagens lindas, né? E é para ser lindo assim, tá? Para de achar que é feio, não é não. Então, olha só. E o que isso tem a ver? Vamos supor que a sua vida tá lá de boa, né? Tá tudo bem, você tem lá seu trabalho, você tem seu relacionamento, sua vida tá indo, você tá trabalhando, as coisas estão acontecendo naturalmente, tá tudo certinho. E aí começam a surgir essas sensações estranhas a você. Você diz assim, nossa, eu tô sentindo alguma coisa, não sei bem o que é, tô tendo uns sonhos estranhos que trazem emoções assim esquisitas. O que é isso? Lembra que essas bolinhas saem lá do profundo do seu subconsciente? E quando elas vão subindo, elas vão tentando conduzir, tentando se agarrar, vamos dizer assim, em algumas referências, que às vezes as referências vêm através de sonhos, ou às vezes não tem referência nenhuma, é só uma sensação e você diz assim, eu não sei de onde que eu estou sentindo isso, é como se fosse uma angústia, mas não é uma angústia, Alessandra, eu não tenho nada, não estou passando por situação difícil nenhuma para estar me sentindo assim. Ah, isso deve ser alguma coisa espiritual, deve ser um espírito obsessor, não sei o que, né? Essas falácias aí religiosas que não tem nada a ver com isso. Às vezes é um processo seu de avanço, de crescimento e que você não sabe. Aí isso começa a vir, isso começa a crescer, isso começa a acontecer, a trazer as situações, né? Que isso vai aumentando e aí você é obrigado a olhar para essa sensação. E essa sensação que vem sendo trazida para você dessa emoção, tá? Que ela tá submergindo lá do profundo do seu subconsciente, ela vai fazendo você, ao olhar para essa situação, a resolver situações que você talvez tenha deixado passar, tá? Talvez tenha deixado passar. Ou está preparando você para alguma coisa muito maior dentro da sua jornada como um espírito vivendo nessa condição aqui. Tá, é um assunto complexo, a gente tem vários desdobramentos lá no livro que vai sair esse ano, com certeza. Eu faço vários desdobramentos a respeito disso, mas o que eu quero que você reflita sobre isso a princípio isso é um processo interno, é um conjunto de informações que vem do seu espírito, da sua alma, submerge para que você comece a trabalhar essa energia em você, aprender, desenvolver, se tornar melhor, avançar, tá? Você precisa desenvolver. E às vezes essas sensações estranhas, elas vêm e quando você não dá atenção, você fica ali só botando embaixo do tapete a história, tá? Ela vai acabar se manifestando em alguma doença ou em alguma situação que você se vê sem saída. E essa situação é justamente a situação que chega a esse ponto porque você não olhou antes, tá? E essas informações todas, elas vão... às vezes vão sendo processadas no seu plano onírico aí, né, no campo dos sonhos, para fazer você começar a digerir a situação, mesmo que você não saiba exatamente o que é. Você começa a ter sonhos recorrentes ou ter sonhos que evocam emoções similares, mas que não são exatamente o que você está sentindo, mas são similares. É o seu inconsciente mais próximo da superfície tentando se agarrar em alguma referência para acordar você para o processo. Tá? E aí você tá ali, você não tá entendendo o que está acontecendo, mas o que eu quero dizer, esse é o cenário número 1 de todo esse dilema, desse processo que eu tô trazendo aqui para você, tá? Que acontece. O segundo dilema, né, vamos dizer assim, dessa história, é que essas emoções que submergem, elas muitas vezes estão carregadas de informações espirituais, informações do campo quântico, informações do que a gente chama do cérebro quântico, informações do software original, daquele seu software que Cristo apresentou, né? Você é a imagem, porque ele não foi Cristo, né? Você é a imagem e semelhança do Pai. Desse software, às vezes essas sensações surgem, esses impulsos interiores vão surgindo, tá? Por conta dessas informações, desse software que estava ali adormecido, de alguém fala assim, ok, ele já chegou aqui onde ele
poderia chegar e tá na hora de ativar, tá na hora de ativar um programa que vai rodar num nível melhor. Então, essas emoções começam a surgir, tá? Lá de dentro, né, do teu inconsciente, lá do fundo dessa história, que você nunca sentiu, nunca percebeu, você não consegue descrever o que é, você não consegue classificar isso, mas é um convite para que você observe, é um convite para que você dê atenção, que você aprecie e comece a entender as mensagens que estão inseridas nessas bolhas aí, nessas borbulhas aí, usando essa metáfora, tá? Das bolinhas que saem lá da nascente no fundo do rio. Isso é para que você flua de uma forma mais, talvez espiritual, tá? Possivelmente mais espiritual. Então, muitas pessoas resistem ao processo. O que acontece quando você resiste ao processo? Você acha que você está com crise de ansiedade, você acha que você está sofrendo síndrome do pânico, você acha que você está tendo uma síncope qualquer, aí você vai no psiquiatra e fala, é uma sensação, me dá uma aceleração e me dá um mal-estar e eu vou dormir, aí eu tenho sonhos estranhos e eu não consigo entender, aí você vai no psiquiatra ou vai lá no, né, sei lá, no centro espírita, alguma coisa, sei lá onde você vai, para tentar apaziguar isso, quando na verdade você tinha que parar e observar. Parar para sentir e observar a mensagem que está inserida nisso. Que a gente não faz isso. Por isso que a gente tem um humano, né? Esse nosso lado humano tem a mania de atacar o que não conhece, né? De criticar aquilo que não está entendendo, né? De tentar matar o que não está entendendo como funciona, tá? Então hoje a minha mensagem aqui para você é: eu não sei exatamente o que talvez você já tenha passado. Talvez você que tem aí problemas, dificuldades, está tomando um monte de remédio aí, né? Psicotrópico, ansiolítico, antidepressivo, toma coisas para tentar, né, acalmar aí as coisas, a energia, né, a vida, tentar processar as coisas, não consegue dormir, só dorme se tomar remédio, essas coisas, tá? Talvez você chegou a esse ponto e todos esses recursos, né, que a gente utiliza são formas da gente não sentir. São formas da gente se anestesiar dentro desse processo. Eu não estou dizendo que em situações extremas, claro que você não vá recorrer a médico, tá tudo certo, não há problema nisso. O problema é que mal a gente sente, mal a gente processa o que está acontecendo de fato, porque às vezes é um chamado aí do teu estado interior, né, espiritual, dizendo assim, ei, olha só, preste atenção, se você está aqui para seguir um determinado caminho, numa direção, você está meio longe disso, hein? Tá na hora de ajustar a sua rota. Aí você, ao invés de ajustar a sua rota, você vai lá, toma um remédio e esquece dessa rota completamente. Aí quando você chega lá, no outro caminho que você está trilhando, você fala assim, caramba, né? Eu consegui o que eu queria, tô aqui, mas tô sentindo vazio, né? Tá estranho isso, não tô feliz. Por que eu não tô sentindo essa felicidade? Aí você vê, às vezes, a pessoa abandona tudo e vai fazer missão lá na África, né? Vai fazer trabalhos assim completamente diferentes, começar completamente do zero, abrir mão de tudo, né? E você fica assim, mas por que a pessoa está fazendo isso? É por conta desse movimento interno que aconteceu em algum momento e a pessoa não atendeu, não ouviu, não sentiu, não percebeu. E são essas informações emocionais que, uma vez que a gente começa a processá-las, a ter os sentimentos, aí você vai entender que aqui já é o terceiro ponto nesse processo. Essas emoções vêm, essas emoções que não são classificadas ainda, né? Você não consegue descrever, elas vêm, aí chegam na superfície da sua mente consciente, você começa a prestar atenção, a observar, a sentir e a ouvir, a intuir as informações que estão sendo trazidas ali, e você começa a agir a favor ou em contato com isso, você começa a ter muito mais intuições, você vai se sentindo mais guiado dentro da sua jornada, do seu objetivo de vida. As coisas vão começando a fluir de uma forma diferente, a seguir um caminho que você não tinha imaginado para você. Ok? Por que isso acontece? Por que essas sincronicidades acontecem? Você lembra que a gente já veio falando também, a gente ouve muito, né, falar a respeito de se você melhorar os seus pensamentos e os seus sentimentos a uma frequência elevada, você se comunica
com esse campo quântico, né? Você entra em sintonia com o campo quântico e tudo mais. Entenda que isso não é um processo que começa aqui. Que começa, quando eu falo aqui, é no seu processo consciente. Ele vai começar no seu processo inconsciente. Isso deve ser unido. Então, vamos lá. Por que a gente tem dificuldade de fazer isso, às vezes? Porque a gente está sofrendo por algo que a gente acredita que não tem. A gente está sofrendo porque a gente não sabe lidar. O ego de uma pessoa, vamos supor que o ego de uma pessoa, ou o meu ego, ou o seu ego, tem ali o costume de utilizar apenas o mesmo tipo de sentimentos que você já está habituado. É raiva, medo, tristeza, angústia, raiva, medo, angústia, pânico, desânimo. Você está acostumado a viver somente nesses sentimentos, ok? Então tudo na sua vida vai se resumir a esse conjunto de sentimentos. Você vai estar como se estivesse pulando de galho em galho ali nessa história. Está na tua mente consciente, você está pulando de galho em galho ali. Aí vem um sentimento, vem uma emoção completamente diferente desse cenário, disso que você está acostumado a viver, tá? Você tá ali, tá diferente. Aí você se assusta, você fala, não, peraí, o que é isso? Isso aqui tá diferente, não, tá estranho, né? O que tá acontecendo? Aí você, ao invés de parar para observar, parar para entender, parar para sentir e ouvir o que isso tá querendo dizer, tentar observar de verdade, né? Não, você evita. Então você começa a criar resistência, aquilo vem mais forte. Quanto mais você resiste, vem mais forte. Por isso que Jung dizia que o que você resiste persiste. Vai ficando mais forte, até que chega num ponto que aquilo transborda. Aquilo transborda e você não dá conta. Aí você acha que está surtando, você acha que vai enlouquecer, você acha que... E não é nada disso. É apenas um processo interno, como se fosse um chamado para um próximo nível, que você precisa se preparar para. Que você precisa abrir a sua intuição para receber as informações, as sincronicidades. São informações sendo trocadas, as emoções, pensa nessas emoções e nos sentimentos, que são aqueles que a gente já analisa, como veículos de informações especiais. Informações que trocam nesse campo quântico, que estão saltando, né, em frequências. E esse salto em frequências é que vai se comunicando com o todo e que vai trazendo as sincronicidades, através de sincronicidades, vem trazendo as experiências para você. Então vamos tentar colocar isso de forma prática, tá? Vamos supor que você é uma pessoa que só tem vivido tristeza, alegria em alguns momentos, medo e insegurança. Medo e estado de insegurança, né, que te hesita, que deixa você ali paradinho no canto, não age. Aí de repente vem uma emoção que te dá uma inquietação. Vem aquela emoção que te traz uma inquietação. Você diz assim, eu tenho vontade de fazer algo, mas eu não sei o que é, porque não chegou aqui, só tá aqui. É uma inquietação, eu não consigo dormir, é como se eu... Aí você fala assim, é como se tivesse alguma coisa para acontecer e eu não sei o que é. Aí aquilo vem te angustiando, sabe? Não é uma angústia, é uma sensação, uma inquietação. Você não classificou. E aí você não consegue parar um pouquinho e prestar atenção. O que isso é? Ou até perguntar ao teu inconsciente mesmo, na hora de dormir, perguntar o que está acontecendo? O que isso quer dizer para mim? Porque a gente não tem o hábito de olhar para aquilo que está incomodando e perguntar, né? O que você quer dizer? O que está acontecendo? O que você quer me mostrar? A gente não faz isso. Então a gente fica só no processo da resistência, do querer evitar. E aí vai chegando num ponto que aquilo vai te incomodando de um jeito que você fala assim, não, eu vou ter que tomar alguma coisa para acalmar isso. Aí você vai para o calmante, ou você vai para algum outro recurso e aquela situação fica ali, eu falo que embota, né? Você esconde de você mesmo por um tempo, até onde dá. Então, quando isso está acontecendo, que é o que a gente normalmente faz, ou isso psicossomatiza em situações de doença no seu corpo, ou isso vai começar a trazer situações na sua vida, no seu dia a dia, que é para que essa sensação venha à tona. E essa sensação que vem à tona, às vezes através de uma situação externa, né, porque é uma resposta, uma ressonância, né, faz com que o outro fale aquilo que você não está conseguindo ouvir.
entendeu? E aí a gente fica super chateado, não é? Quando a gente ouve da outra pessoa, né? Ah, mas você só vive fazendo isso, ou você é desse jeito, você não muda. Aí você fala assim, nossa, eu nunca parei pra pensar que eu fazia isso. E aí aquela sensação ruim, que você, né, classificou como sendo ruim, ela apazigua um pouco ou ela fica um pouco mais tensa. Por quê? Porque você está recebendo a informação do que aquilo está vibrando dentro de você. E você precisa fazer algo a respeito. Mas aí quando a gente não tem essa sabedoria, essa maturidade emocional, o que, que a gente faz? A gente revida. A gente agride, a gente briga, e aí volta para aquele ciclo do anterior, raiva. Volta para o ciclo anterior, né? Tristeza, medo, arrependimento, volta para aquele ciclo anterior. A gente não sai do ciclo, não sai dessa rede constituída para a nossa vida, tá? Então essa live aqui é bem complexa, né? A gente está aqui falando de um assunto assim, mais complexo, mas a minha intenção de verdade é fazer com que você pare de resistir a esses sentimentos que vêm a você, a essas sensações, tá? Quando você pega a tabela de Hawkins, eu não sei quantas emoções ele tem ali, mas eu posso afirmar para você com toda certeza, com todo o respeito que eu tenho a ele como pesquisador, né? Eu posso afirmar para você com toda certeza de que aqueles sentimentos que ele colocou lá não são os únicos possíveis a nós seres humanos. Seres espirituais vivendo nessa condição humana. Existem padrões de sentimentos e emoções que não foram classificados, mas que nem por isso a gente não consegue sentir. Ok? Estão em vibrações diferentes, estão em frequências diferenciadas, mas que à medida que a gente se espiritualiza de verdade, que a gente expande a nossa percepção para se conectar com essa consciência una, né, de fato, a gente vai experimentando sensações, emoções, sentimentos cada vez mais apurados. São sentimentos tão apurados que só numa condição espiritual a gente consegue perceber. Só num determinado... Uma condição, quando eu falo condição espiritual, gente, não é mediunizado, nada disso não, tá? Uma condição de consciência a ponto de compreender o que está sendo vivido ali naquele momento. É algo que vai além do que a gente tem vivido até esse momento, tá? E eu posso dizer isso para você com toda certeza. Quando a gente olha a escala de sentimentos lá do Hawkins, né? Compare aquilo com a escala de cores. Inclusive a dele também tem cores. Então pensa comigo. Se a gente enxerga do vermelho, né, ao violeta, são as cores que nós conseguimos enxergar nessa condição humana, nós conseguimos enxergar essas cores, tá? Imagina que cada cor está relacionada a um sentimento, mas a gente não tem cores chamadas as cores que estão além dessa escala visível, o infravermelho e o ultravioleta. A gente sente todos os efeitos dos raios ultravioletas do infravermelho, mas a gente não vê. A gente não consegue ver. É a mesma coisa nesses sentimentos. O que eu estou falando aqui para você. Existem sentimentos que estão muito além dessa escala, que a gente sente todos os efeitos, mas que a gente não consegue classificar. A gente não para observar e classificar. E o que eu posso dizer a você é que, da mesma forma que você sabe que se você passar o filtro solar, isso vai te proteger do raio ultravioleta, não é? Da mesma forma, quando você souber sobre essas sensações ou essas emoções que estão fora da escala classificável, a hora que você para compreender, você vai saber exatamente o que fazer para não sofrer com elas. Muito pelo contrário, você vai utilizá-la a seu favor. Você não vai deixar de ir à praia porque você tem seu filtro solar. Então você não vai deixar de avançar para o próximo nível, que essas emoções convidam você a avançar para um próximo nível ou melhorar alguma condição que não está favorecendo você. Você não vai deixar de viver da melhor forma possível porque você não sabe que tem essas sensações. Aí você vai parar, porque qual é o grande dilema? A bateria aqui de novo. Qual é o grande dilema de verdade nessa história? O dilema é que a ciência, tá, como um todo, ela não está, como ela está se baseando numa classificação muito limitada, ela coloca todo mundo dentro das caixinhas.
Ah, isso que você está sentindo, depressão. Isso que você está sentindo, crise de ansiedade. Você está sentindo síndrome do pânico. Você está sentindo síndrome de não sei o que, vai criando um monte de síndrome, e que a pessoa, ao invés de ela viver, ela fica adormecida. Eu falo que ao invés de ela viver, acordar e viver, ela está sendo anestesiada para a vida. O sistema límbico dela é apagado com os remédios, ela não consegue sentir de fato, ela não consegue, né, por conta dos remédios, e aí fica ali, né, sem vida, e fala assim, gente, o que aconteceu? Minha vida tá passando e eu não fiz nada. Eu tô vivendo a vida como ela manda, né? Então assim, agora eu vou olhar todos os comentários de vocês aí, tá? Pra gente continuar essa conversa aqui até onde a minha bateria der conta. Pera aí. Deixa eu ver o que vocês comentaram por aqui. Teve gente que comentou, teve gente que chegou agora. Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma dúvida aí, gente, vai escrevendo aí embaixo, tá? Que eu vou olhando os comentários e eu vou respondendo a vocês. Aqui a Jerúzia tá falando, né? Boa noite, Alessandra. Já faz uns 4 anos que eu evito tomar qualquer tipo de medicamento. Quando sinto-me triste ou vem sentimentos que me deixam mal, silencio, medito e busco resposta nas minhas. Exatamente. Esse é o movimento que a gente tem que fazer. Entender que os sentimentos negativos, eles trazem a gente para uma dimensão real. Ele traz a gente para coisas que a gente está deixando de lado, que a gente não está enxergando nem encarando como deveria encarar. Eles convidam a gente a entrar em ação. Tá? Na verdade, a função dos sentimentos negativos é fazer com que a gente entre em ação. Observe e entre em ação. A emoção que vem do profundo do seu subconsciente, que não é classificável, não é que ela seja boa ou ruim. Ela pode trazer uma sensação diferente. E por ser uma sensação diferente, você não precisa classificá-la como negativa. Ela só está te trazendo uma sensação diferente. Você não sabe lidar com aquilo, porque desde a sua infância ninguém disse o que era aquilo. Algumas pessoas falam vazio. Outras pessoas falam, eu não sei, é uma inquietação, é uma sensação de que alguma coisa vem, mas eu não sei o que é, nem de onde vem, nem por que eu tô assim. Aí, às vezes, quando vai chegando mais próximo, que eu falo dessa superfície, né, do consciente, começam a surgir sonhos. Sonhos que vão tentar conectar ou dar uma classificação ou dar uma forma para esse movimento, para essa emoção. O que é emoção? Mover de dentro, né? Para esse movimento interno. Então os sonhos, eles vão tentando trazer, colocar isso dentro de uma estrutura dentro da tua mente. Para que você ou entre em ação, ou que você alerte, ou que você conecte, ou que você comece a parar e para compreender aquilo. É impressionante como as coisas funcionam dessa forma.